Olá, um forte abraço a todos, o meu nome é Rui Santos, este é o canal Explica Tuga que vos traz hoje a resolução da época especial do Exame Nacional de Física e Química A do ano de 2024. Apelo desde já a que façam a subscrição do canal, nenhum mal vem ao mundo se vocês também deixarem um like neste vídeo. Vamos então dar início à resolução. Portugal integra desde 1979 um programa internacional de recolha de amostras de ar para análise dos gases com efeito de estufa. Entre esses gases destacam-se o dióxido de carbono, o metano, o monóxido de carbono e o óxido de dinitrogênio. 1.1 considera que no local de recolha o ar é homogéneo e que as amostras são representativas do ar circundante. Numa amostra de 200 cm3 de ar seco, existem 8,34 vezes 10 elevado a menos 2 cm3 de CO2. O teor de CO2 nessa amostra é, se quisermos saber o teor em ppm, olhem aqui para as hipóteses de resposta, vamos ter de dividir o volume de CO2 pelo volume total da amostra. Não é absolutamente necessário estar aqui as unidades, mas é uma maneira de vocês verem se estão a cometer algum tipo de erro. Se eu tivesse aqui centímetros cúbicos e aqui decímetros cúbicos, tinha de converter um deles. Agora vou ter de multiplicar por 10 à sexta para ficar em ppm, partes por milhão. 10 à sexta é 1 milhão. Isto dá 4,17 vezes 10 ao quadrado. O que põe de parte a C e a D. E agora é só saber se esse valor é inferior ou igual ao teor de CO2 no ar circundante nas mesmas condições de pressão e temperatura. Lembrar aqui que o volume de um gás é igual ao volume molar vezes a quantidade de matéria. O volume molar, neste caso, vai ser constante, porque ele só depende das condições de pressão e temperatura, que neste caso são as mesmas. Por isso, a mesma quantidade de gás ocupa o mesmo volume. Isto é verdade para o CO2, tal como é verdade para todos os gases que constituem o ar circundante. Daí que o teor de CO2 seja o mesmo. Logo, a linha B. 1.2 considera dois recipientes iguais, fechados, um deles contendo CH4 e o outro contendo CO, ambos no estado gasoso e nas mesmas condições de pressão e de temperatura. Dentro dos dois recipientes, o número de moléculas é igual ou diferente, para já. O volume é igual ao volume molar vezes quantidade de matéria. Logo, quantidade de matéria há de ser igual ao volume sobre o volume molar. Dois recipientes iguais, logo o volume é o mesmo, e nas mesmas condições de pressão e temperatura, o que faz com que o volume molar também seja o mesmo. Ora, se isto é igual e isto é igual, também a quantidade é igual. Agora é uma questão de saber se a massa de gás também é a mesma. Massa molar é igual a massa sobre quantidade de matéria. Vamos resolver isto em ordem à massa, que é aquilo que se quer analisar. Massa molar vezes quantidade de matéria. A quantidade de matéria já vimos que é a mesma. Agora, a massa molar não é a mesma para ambos os gases, onde vai resultar uma massa diferente. A linha C. 1.3 na tabela apresentam-se diferentes quantidades N de N2O e os respectivos volumes V medidos nas mesmas condições de pressão e de temperatura.
Averigue, justificando se o N2O se encontra nas condições normais de pressão e de temperatura, chamadas condições PTN. Na resposta, comece por apresentar a equação da reta de ajuste obtida. Que relação é que existe entre o volume e a quantidade de matéria? Volume é igual ao volume molar vezes quantidade de matéria. Se não me engano, é a terceira vez que escrevo isto no exame. Agora, se nós chamarmos isto de Y e isto de X, o que vai sair aqui do nosso declive é o volume molar. Volume molar que depois vai ser comparado com o volume molar em condições PTN, que é igual a 22,4 decímetros cúbicos por mol. Se for igual, estamos nas condições PTN. Se não estiver, então estamos fora das condições PTN. Agora vamos introduzir isto na máquina e chegarmos à equação da reta. Vamos lá seguir com isto. Vamos aqui a esta folha de cálculo. Variáveis temos quantidade e volume. E agora é introduzir os valores. Está, agora chegar aqui a uma célula vazia, menu, estatística, cálculos estatísticos, regressão linear mx mais b. Agora, atenção, o y é o volume e a quantidade é o x. Ele vai guardar a regressão linear em F1 e está feito. Está aqui o declive, que corresponde ao volume molar, 19,6. Se quisermos ver a reta de regressão linear e os pontos, temos de vir aqui aos gráficos, carregar na seta para cima para ele ir a F1, onde já está guardada a reta. Agora, menu, introdução e edição de gráficos, gráfico de dispersão. Aqui vamos carregar em variáveis, a x é a quantidade, y é o volume. Não se está a ver os pontos, temos de ir aqui a menu, janela zoom e aqui zoom dados e então aqui conseguimos ver tudo. Agora é só copiar a informação que precisamos para continuar o exercício. Vamos pôr então um ponto final neste exercício. Da reta de regressão linear sai que o volume é igual a 19,6 n mais 0,2. Por comparação com aquilo que tínhamos ali, o volume molar é 19,6 decímetros cúbicos por mol, que é diferente dos 22,4 decímetros cúbicos por mol, por isso justifique, então, se se encontra nas condições normais de pressão e temperatura. A resposta é não e a justificação está aqui. 1.4. Associe cada um dos átomos no estado fundamental apresentados na coluna 1 ao esboço do espectro fotoeletrónico correspondente apresentado na coluna 2. Escreva na folha de respostas cada letra da coluna 1 seguida do número correspondente da coluna 2. A cada letra corresponde apenas um número. Vamos fazer a distribuição eletrónica para cada um daqueles átomos.
Então, para o carbono, 1s2, 2s2, 2p2. Para o nitrogênio, já vamos ter 3 eletrões nas P e, por fim, no oxigênio, 4 eletrões nas P. Em primeiro lugar, em termos de energia, nós temos os eletrões que estão no orbital 1s, que são aqueles com maior energia de remoção, aqueles em que nós temos mais dificuldades em removê-los do átomo, e depois temos os 2s e 2p. Outra coisa importante é o tamanho relativo destes picos, que tem a ver com o número de eletrões que temos em cada orbital. Então, para este, nós teríamos 2, isto porque nós sabemos que temos sempre 2 na 1s, 2, 2, 3, aqui seria 2, 2, 2, aqui 2, 4, 2, 2, 2, 4 e por fim 2, 3, 2. Na orbital 2s, nós temos apenas 2 eletrões. Logo, este e este estão de fora. Uma orbital leva no máximo 2 eletrões. Agora é só ver para cada um deles qual é que corresponde. Então, aqui o 222, que é o 2, do nitrogênio 223, é o primeiro logo, e por fim, para o oxigênio 224, é o 4. Então, 2, 1, 4. 2. O metano tem um potencial de efeito de estufa muito superior ao do dióxido de carbono. Por esse motivo, em aterros sanitários ou em refinarias de petróleo, é preferível realizar a sua combustão, originando a libertação de dióxido de carbono. A reação de combustão pode ser traduzida por 2.1. No recipiente fechado foram inseridas 2 moles de metano e 3 de oxigênio. Só por aqui em baixo essa informação. Nestas condições e considerando a reação completa, o reagente limitante é quem? Então, esta é a estequiometria da reação. Por cada mole de metano, eu preciso de 2 de oxigênio. Então, se eu tiver 2 de metano, eu precisaria de 4 de oxigênio. Então, eu tenho o oxigênio como reagente limitante. Sendo assim, é com o oxigênio que temos de fazer depois a estequiometria. Porque nós queremos saber quantas moles, caso a reação seja completa, é que nós vamos obter de água. Ora, 2 de oxigênio para 2 de água. É a mesma quantidade. Logo, 3 de oxigênio dariam origem a 3 de água. Então, o limitante é o oxigênio e dá depois origem a 3 moles de água. 2.2. A energia libertada na combustão de 40 gramas de metano permitiu aquecer até 35 graus uma amostra de água inicialmente a 10 graus. Admita que a combustão foi realizada a pressão constante, com excesso de oxigênio e com um rendimento de 100% em todos os processos envolvidos. Considere as energias de ligação médias apresentadas na tabela seguinte. Determine a massa de amostra de água que foi aquecida. Apresente todos os cálculos efetuados. Qual vai ser a nossa abordagem? Por um lado, temos
aqui a combustão do metano e, por outro lado, temos aqui a água que vai aquecer. E toda a energia libertada da combustão vai servir para aquecer a água. Então, vamos tratar primeiro de saber quanta energia é que foi libertada e depois tratar da questão da água. Para isso, eu vou ter de calcular a variação de entalpia da reação. Como é que ela é calculada? Temos de ter em atenção às moléculas que aqui estão e às ligações que as compõem. Nós temos uma de metano, que é reagente. Temos duas de oxigênio. E aqui a verde vou pôr os produtos da reação. Uma molécula de dióxido de carbono e duas de água. Então, como é que nós vamos calcular? Vamos imaginar o seguinte. Para se dar a reação, eu preciso de partir as ligações todas que envolvem as moléculas dos reagentes. Então, são 4 ligações CH que eu tenho de partir. Eu preciso de fornecer energia, por isso é que estão positivas. E preciso de quebrar duas de oxigênio. 490. 2 vezes 490. Depois vão-se formar estas ligações e vai-se libertar energia. Daí que esteja com o valor agora negativo. Então, vai-se libertar a energia envolvida em duas ligações CO. E em 4 ligações OH. Isto dá menos 802 kJ por mol. Bem, ainda bem que deu negativo, é sinal que se está a libertar energia. Se bem que depois, mais tarde, vamos ter que ter o cuidado, porque do ponto de vista da água, é um ganho de energia. Então, vou só repetir aqui aquele valor. Então, libertam-se 802 kJ de energia por cada mol. Por cada mol de quê? Bem, por cada mol de metano consumida, ou por cada 2 de oxigênio consumida, ou por cada uma de CO2 formada, ou por cada 2 de água formada. Qualquer uma destas hipóteses é válida. Nós sabemos que usamos 40 gramas, massa molar é igual a massa sobre quantidade de matéria, onde quantidade de matéria é igual a massa sobre massa molar. Em particular, para o metano, nós temos ali a massa molar, 16,05, e temos os 40 gramas. – 2,492 mols. Porquê 4 algarismos significativos? O que nos limita mais neste exercício são os 3 algarismos significativos. Eu vou apresentar
o resultado final com 3, cálculos intermédios com 4. Agora é só uma pequena regra 3 simples. 802 kJ são libertados. Aqui, como estou a pensar em libertados, estou a considerar o sinal positivo. Por cada mol de metano consumido, se nós consumirmos esta quantidade, qual será a energia libertada? – 1999 kJ. Já não falta muito. A energia libertada é de 1999 kJ. E qual a energia envolvida no processo de aquecimento de uma amostra de água? É dada por E igual a mc ΔT, massa, capacidade térmica mássica, neste caso da água, e a variação de temperatura. Logo, vamos resolver isto em ordem à massa, que é aquilo que se quer. Energia no numerador. E em denominador, vamos ficar com a capacidade térmica mássica e a variação de temperatura. Qual a energia envolvida? Tem que estar em sistema internacional. 1999 vezes 10 ao cubo, para estar em joule. Capacidade térmica mássica também é só consultar o formulário. 4,18 vezes 10 ao cubo. E aqui a variação de temperatura. Temperatura final 35, inicial 10. Tal como eu tinha dito, vou apresentar o resultado final com 3 algarismos significativos. 19,1 kg. E esta é a resposta final. 3. A reação entre o monóxido de carbono e a água em fase gasosa permite obter dihidrogênio num equilíbrio traduzido puro. 3.1. Complete o texto seguinte selecionando a opção correta para cada espaço. Escreva na folha de respostas cada uma das letras seguida do número que corresponde à opção selecionada. Já por isso, no reator vazio, fechado e indeformável, introduziram-se monóxido de carbono e água, até ser atingido o equilíbrio químico, a concentração dos reagentes. O que é que lhe aconteceu? Aqui não há dúvida, se introduzimos apenas reagentes no nosso sistema reacional, então a concentração dos reagentes vai diminuir até atingir o equilíbrio. Agora, no que respeita à velocidade da reação, o que vai acontecer? A velocidade da reação direta é inferior, igual ou superior à velocidade da reação inversa. Bem, inicialmente nós nem temos ainda reação inversa. É 0 inicialmente. Depois aumenta até atingir aqui o equilíbrio. E a reação direta diminui até atingir o equilíbrio. Lembrar aqui que este equilíbrio é o equilíbrio dinâmico, em que as velocidades da reação direta e inversa se igualam.
No entanto, a velocidade da reação direta é sempre superior à da inversa, pelo menos até se atingir o equilíbrio em que são iguais. Por fim, a reação direta é favorecida pela diminuição da... Bem, vamos avaliar a questão da pressão. Vou pôr aqui os coeficientes estequiométricos de todas as espécies gasosas. E nós temos 2 moles de reagentes a dar 2 moles de produtos. Por isso, aumentando ou diminuindo a pressão, a reação não vai evoluir em nenhum sentido, porque em nenhum sentido ocorre um aumento ou uma diminuição do número de moles em equilíbrio e, em consequência disso, do volume. Já a temperatura, temos de ver se ela é exo ou endotérmica, e se a variação de entalpia é negativa, ela é exotérmica. Então, se tivermos uma diminuição de temperatura, isto favorece sempre a reação exotérmica, que, no nosso caso, é a direta, logo estamos a favorecer a reação num sentido direto. É esta a resposta. Mas agora, se diminuirmos a concentração de monóxido de carbono, ora, pelo princípio de Le Chatelier, ela vai evoluir no sentido de repor esse monóxido de carbono, logo reação inversa. Só dar aqui a resposta final. 2, 3, 2. 3.2 considera que, num reator fechado e indeformável de volume V, mantido à temperatura T, existem, num determinado instante, 0,2 moles de monóxido de carbono, 5 de água, 4 de dióxido de carbono e 1 de hidrogênio. Desde esse instante e até se atingir o equilíbrio químico, todos os constituintes do sistema reacional alteram a sua quantidade em 0,15 moles. Uns vão aumentar, outros vão diminuir. Determine a quantidade de monóxido de carbono no reator quando se atinge o equilíbrio. Bem, vamos ter de avaliar o quociente de reação e compará-lo com a constante de equilíbrio. E depois, a partir daí, vamos saber se a reação vai evoluir no sentido direto ou inverso. Por aqui, concentração dos produtos de reação. Em denominador, os reagentes. Então, dióxido de carbono, 4 moles. 1 de hidrogênio. Aqui 0,2. E por fim 5. Agora, vocês podem me chamar a atenção para o seguinte. Eu aqui tenho concentrações e aqui usei quantidades. Bem, para eu ter aqui concentrações, eu deveria dividir cada uma daquelas parcelas por volume. Acontece que esse volume acabaria por cortar. Por isso, posso, excepcionalmente, calcular o quociente da reação desta forma. Isto dá 4. Mas 4 é um valor superior a 1,8. Logo, o QC é superior ao KC. Agora, pensem no seguinte. Até se atingir o equilíbrio, o que é que vai ter de acontecer ao QC para igualar o KC? Isto porque a constante de equilíbrio é, tal como o nome indica, constante. Então, o quociente de reação vai ter de diminuir. Se olharmos para aqui, isto significa que o numerador vai ter de diminuir e o denominador vai ter de aumentar. Então, ela vai ter de evoluir no sentido inverso, em que vai aumentar a concentração
de monóxido de carbono e já agora de água também. E diminui a de dióxido de carbono e a de hidrogênio. Para que se aumente a concentração de monóxido de carbono, vamos ter de aumentar a sua quantidade, isto porque o volume é constante. Então, a quantidade de monóxido de carbono no equilíbrio corresponde àquela que já tínhamos, mais àquela variação, que é igual para todos, que neste caso é um aumento, o que dá 0,35 molos. 4. O eMBird é um dispositivo usado para medir a espessura do gelo marinho, fornecendo dados que possibilitam a monitorização de um dos efeitos do aquecimento global. Na figura 1, que não se encontra à escala, estão representados o eMBird suspenso de um helicóptero que voa horizontalmente, a baixa altitude, as forças nele aplicadas e as distâncias do dispositivo à superfície e à base do gelo D1 e D2. 4.1 considera que no eMBird atuam três forças constantes: a força gravítica, a tensão exercida pelo cabo T e a resistência do ar. No deslocamento horizontal do eMBird realizam trabalho nulo as forças. Este é o sentido do movimento. O trabalho de uma dada força é igual à norma dessa força vezes a distância vezes o cosseno de alfa, sendo que alfa é o ângulo que a força faz com o sentido do movimento. E para que isto seja zero, temos de ir à procura de um ângulo de 90 graus. E a única força que faz 90 graus com o sentido do movimento é a força gravítica resposta P. 4.2. Para um determinado local, considere que a distância D1 é obtida a partir da emissão pelo eMBird de um pulso de luz laser que é refletido na superfície do gelo marinho e recebido pelo eMBird 6,08 vezes 10 elevado a menos 8 segundos após a sua emissão. A distância D2 de 11,32 metros é obtida a partir de um sensor eletromagnético. Qual é a espessura do gelo marinho nesse local? A espessura há de ser a diferença entre as duas. Por outro lado, a velocidade é igual à distância sobre o intervalo de tempo. Estou a falar deste pulso de luz que se desloca à velocidade da luz, onde a distância por ele percorrida é igual à velocidade vezes o intervalo de tempo. Vamos voltar aqui. D2 é 11,32 menos a velocidade da luz é de 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo e o intervalo de tempo temos aqui. Porquê é que eu estou aqui com um traço de fração? Porque este é o intervalo de tempo que a luz viajou desde o emissor até à superfície do gelo e depois o caminho de regresso. Logo, como nós queremos D1, vamos ter de dividir este intervalo de tempo por 2. Só queremos metade do percurso. Feitas as contas, 2,20 metros a linha A. 4.3. O processo de medição da distância do eMBird à base do gelo marinho baseia-se no facto da água do mar, no estado líquido, ser boa condutora elétrica, ao contrário do que acontece com o gelo e com o ar. A água do mar conduz a corrente elétrica por conter, para termos condução de corrente elétrica,
precisamos de cargas elétricas livres. Eletrões livres vamos encontrar, por exemplo, nos metais ou na grafite. No caso da água, temos íons em solução. E se temos um bom condutor elétrico, quer dizer que temos uma baixa resistência, então a linha correta é a D. 5. A água do mar contém vários sais dissolvidos. Para simular uma água do mar, preparou-se em laboratório uma solução contendo 4 sais. Na tabela estão registadas a concentração mássica e a solubilidade em água a 25 graus desses sais. 5.1. Qual é o primeiro sal a precipitar durante a evaporação de uma amostra dessa solução? Bem, teremos de olhar para o sal que tem menor solubilidade em água. A coluna do lado esquerdo dá-nos a concentração mássica da solução, ou seja, a massa de cada sal que está dissolvido naquela solução. Ao diminuirmos o volume, qualquer um destes valores vai aumentar. E aumenta na mesma proporção. Por exemplo, se diminuirmos o volume para metade, cada um destes valores vai para o dobro. Na coluna do lado direito, temos a solubilidade em gramas por decímetro cúbico, ou seja, é a massa máxima de sal que nós conseguimos ter dissolvida em água. Qual destes 4 vai ultrapassar primeiro aquele valor será claramente o sulfato de cálcio, a linha C. 5.2. O íon magnésio pode ser extraído da água do mar mediante a sua precipitação sob a forma de dihidróxido de magnésio, estabelecendo-se um equilíbrio que pode ser traduzido por: preveja justificando como varia a solubilidade do hidróxido de magnésio com a diminuição do pH a temperatura constante. Apresente um texto estruturado e utilize linguagem científica adequada. Então, se nós diminuirmos o pH, isto terá como consequência um aumento da concentração de H3 ou mais, ou, se quiserem, uma diminuição da concentração do íon hidróxido. Lembrar que o KW, que é constante, depende apenas da temperatura, e é-nos dito que essa temperatura é constante, é o produto de ambos. E pH é igual a menos logaritmo decimal da concentração de H3 ou mais. Por isso, quando o pH diminui, isso significa que temos uma concentração de H3 ou mais alta. Ora, para manter o valor do KW, temos que ter uma diminuição da concentração de OH-. Pelo princípio de Le Chatelier, ao diminuirmos a concentração de OH-, o equilíbrio vai evoluir no sentido de repor o OH- que está a ser consumido. Logo, estamos a favorecer a reação no sentido direto. O sentido direto é o sentido em que o hidróxido de magnésio se dissolve em água. Logo, estamos a favorecer a solubilidade. Último parágrafo, deixo para vocês apresentar um texto bem estruturado e com linguagem científica adequada. 6. Os raios são descargas elétricas que ocorrem na atmosfera durante as trovoadas. Considere que, quando se estabelece uma diferença de potencial de 3 vezes 10 elevado à sétima volts
entre uma nuvem e a superfície da Terra se forma um raio de potência que ali temos, constituído por eletrões que se deslocam da nuvem para a Terra e que demoram 0,10 segundos a atravessar uma dada secção reta da sua superfície. A carga do eletrão é aquela. Determine a ordem de grandeza do número de eletrões que atravessam a superfície da Terra nesta descarga elétrica. Apresente todos os cálculos efetuados. Bem, nós sabemos que energia é igual à potência vezes o intervalo de tempo. Então, podemos calcular a energia. A potência é-nos dada, já está em sistema internacional. O intervalo de tempo é de 0,10 segundos. Então, 1,00 vezes 10 levantado a 11 joule. Porque, de repente, aqueles dois zeros, dois algarismos significativos, 2, 2, tudo com 2. Então, vou apresentar o resultado final com 2, cálculos intermédios com 3. Porquê é que nós fomos calcular a energia? Porque a diferença de potencial, a tensão elétrica, se quiserem, é a energia fornecida por unidade de carga que atravessa aquela secção reta. Vou pôr aqui o que acabei de dizer. A diferença de potencial é a energia fornecida por unidade de carga, donde carga é igual à energia sobre a diferença de potencial. E nós temos estes dois valores. Carga, até vou pôr aqui total. Energia 1,00 vezes 10 levantado a 11 e diferença de potencial 3,0 vezes 10 levantado a 7. 3,33 vezes 10 ao cubo Coulomb. Isto é a carga transportada por todos aqueles eletrões, e nós sabemos a carga de cada um deles, logo, o número de eletrões há de ser este valor, e vamos dividir pela carga de cada um deles. Dois vírgula 1 vezes 10 levantado a 22 eletrões. A ordem de grandeza, sendo este valor menor do que 5, é 10 levantado a 22 e esta é a resposta final. 6.2. Um raio atinge a superfície da Terra nas proximidades de um armazém. O módulo do campo magnético B medido no interior do armazém em função do tempo t está representado no gráfico da figura 2, aqui ao lado. Admita que parte da instalação elétrica do armazém pode ser equiparada a uma espira retangular com 18 metros quadrados de área e que o campo magnético é perpendicular ao plano dessa espira. Considera que os intervalos de tempo de 0 a 1, de 1 a 2 e de 2 a 8 microsegundos determine o módulo da força eletromotriz induzida nessa espira no intervalo de tempo em que esta é máxima, começando por identificar esse intervalo. O módulo da força eletromotriz corresponde ao módulo da variação de fluxo magnético por unidade de tempo. Sendo que o fluxo
magnético é igual ao valor do campo vezes a área vezes o cosseno do ângulo. Nem a área, nem o cosseno vão sofrer alterações. Por isso, aqui teremos o intervalo de tempo e agora vou pôr aqui aquilo que é constante, que é a área, o cosseno de alfa e aquilo que vai variar é o campo. Agora vamos aos intervalos. Onde é que a variação foi maior? Entre 0 e 1, entre 1 e 2 ou entre 2 e 8? Claramente entre 0 e 1. Vamos só ver ali o valor do ângulo, porque aquele ângulo é o ângulo que a normal da espira faz com o campo magnético. Então, o ângulo é de 0 graus, sendo que o cosseno de 0 graus é 1. Então, temos aqui a área, variação do campo e intervalo de tempo. (18) está em sistema internacional. Quem não está em sistema internacional é a variação do campo, porque os valores do campo estão em microtesla. Logo, no intervalo de 0 a 1, o valor final do campo é 400, o inicial é 0, como está em micro, vamos por aqui, vezes 10 elevado a menos 6. O intervalo de tempo é de 1 microsegundo também, de onde estes dois valores vão cortar. E isto vai dar 7,2 vezes 10 ao cubo volts. 7. Uma gota d'água com um volume de 4,2 vezes 10 elevado a menos 3 cm cúbicos cai verticalmente de uma nuvem que se encontra a 1700 metros do solo, sofrendo a ação do peso e da resistência do ar, acabando por atingir uma velocidade terminal de módulo 7 metros por segundo. Considere que nas condições verificadas durante a queda, a massa volúmica da água é de 1 grama por centímetro cúbico e que a gota d'água pode ser representada pelo seu centro de massa, modelo da partícula material. O movimento da água antes e depois de atingir a velocidade terminal é. Por aqui, 3 momentos diferentes. Vamos representar aqui as forças na gota d'água. Por um lado, a força gravítica, que é sempre a mesma. E, por outro lado, a resistência do ar, que no instante inicial não existe, depois vai aumentando até atingir um valor que é em módulo igual à força gravítica. Então, este é o nosso instante inicial. Aqui, a força resultante é nula, de onde a velocidade é constante, é a velocidade a que se dá o nome de velocidade terminal,
e temos movimento retilíneo uniforme. Entre um momento e outro, a resistência do ar vai aumentando. Logo, força resultante tem sentido de cima para baixo, mas não tem um valor constante. Por isso, é apenas movimento retilíneo acelerado, mas não uniformemente acelerado. Logo, resposta correta, B. 7.2. No instante em que a gota atinge a velocidade terminal, a resistência do ar tem. Vou desenhar aquilo que já desenhei na linha anterior. A velocidade terminal é atingida no momento em que a resistência do ar iguala em módulo a força gravítica. Bem, pelo menos posso opinar já sobre o seu sentido, que é de baixo para cima. Agora, o módulo da resistência do ar terá de ser igual ao módulo da força gravítica que há de ser igual à sua massa vezes a aceleração da gravidade. Nós sabemos, por outro lado, que densidade é igual a massa sobre volume, onde massa é igual a massa volúmica vezes o volume. Voltando aqui, agora é substituir. Temos aqui o volume e temos aqui a massa volúmica. 1,0 vezes 4,2 vezes 10 elevado a menos 3. Podemos continuar? Sim. Grama por centímetro cúbico e aqui centímetro cúbico. Ou seja, os centímetros cúbicos cortaram, mas isto neste momento está em gramas. Bem, para estar em sistema internacional, temos de fazer ainda isto. Nós multiplicamos centímetros cúbicos por grama por centímetro cúbico e isto ficou em gramas. Foi necessário converter em quilogramas. Por fim, aqui 9,8 e vamos ficar com o valor final 4,1 vezes 10 elevado a menos 5 Newton. A linha D. 7.3. Se a gota caísse da mesma altura, mas sem resistência do ar, comparativamente à situação real, a sua energia cinética, no instante imediatamente anterior a atingir o solo, seria quantas vezes superior ou inferior? Bem, para já eliminar aqui algumas hipóteses. Sem a resistência do ar, não há dúvida de que a gota d'água vai chegar cá abaixo com uma velocidade superior. Logo, esta e esta estão fora de questão. E o que está aqui em causa é comparar a energia cinética sem resistência do ar com a energia cinética com resistência do ar. Aqui vou chamar esta velocidade de V1 e esta de V2. Então, tudo se reduz a este quociente. E, já agora, V2 é um valor conhecido que é 7 metros por segundo. Então, resta encontrar este valor.
Vamos então a isso. Vamos imaginar a gota a cair, da posição A até à posição B. Se este é o nosso nível de referência, a energia potencial é nula. E a energia cinética terá um determinado valor. Aqui, por sua vez, a energia cinética é nula e a energia potencial terá um determinado valor. Então, vamos igualar as energias mecânicas, porque não há trabalho de forças não conservativas. Isto reduz-se a igualar a energia potencial em A à energia cinética em B. Aqui, 1 meio de M VB ao quadrado. Só que uma nota, eu aqui chamei de VB, que é aquilo que eu chamei aqui de V. VB ao quadrado. E, na verdade, nós até só precisamos desse valor ao quadrado, ser 2GH. 2 vezes 9,8 vezes 3,33 vezes 10 à quarta. Bem, unidades disto seria metro quadrado por segundo quadrado. Voltando aqui, ficamos com um valor aproximadamente igual a 680. Logo, a linha A. 8. Numa aula laboratorial, pretende-se que os alunos efetuem medições de massas e de volumes e, posteriormente, determinem o número de íons de hidróxido de uma gota de água. 8.1. Na figura 3 apresentam-se os instrumentos usados por um grupo de alunos, dos quais apenas a bureta tem escrita a indicação do fabricante relativa à sua sensibilidade. As medidas registadas pelos alunos foram: que medidas estão corretamente registadas? Vamos olhar aqui primeiro para a balança. Trata-se de um aparelho digital e a sua incerteza é o menor valor que é possível ler. Se olharmos para as casas decimais, esse valor seria 0,001 gramas e não os 0,005 que estamos aqui a ler. Agora, vamos ver também se este valor está correto. No caso de um aparelho analógico, que é o caso da bureta, devemos usar a indicação do fabricante e só caso não exista, então aí é que devemos usar metade da menor divisão, que seria este 0,05. Mas, tendo nós a indicação do fabricante, então deveríamos estar a usar 0,030. Então, nem uma nem outra estão devidamente registadas a linha D. 8.2. Outro grupo de alunos mediu um volume de 5,92 cm3 para 120 gotas de água pura à temperatura de 25 graus. A altionização da água pode ser traduzida por: determine o número de íons OH- existentes em média numa gota de água pura. Bem, primeira coisa. KW é igual ao produto da concentração de OH- e de H3
ou mais. Numa gota de água pura, estas concentrações serão iguais. Ou seja, teremos pH igual a 7. Onde, se quisermos a concentração de OH-, teremos de fazer a raiz quadrada do KW. Raiz quadrada de 1,012 vezes 10 elevado a menos 14. O que dá 1,006 vezes 10 elevado a menos 7 moles por decímetro cúbico. Vou pôr aqui à parte o volume de uma única gota d'água, que há de ser aqueles 5,92, a dividir pelo número de gotas. Zero vírgula 0,4933 centímetros cúbicos. Já agora, todos estes valores têm 3 algarismos significativos, logo vou apresentar o resultado final com 3 cálculos intermédios com 4. Concentração igual à quantidade sobre volume. Logo, quantidade é igual a C vezes V. Para o nosso caso em particular, número de moles de OH- igual à concentração, que é esta, vezes o volume. Agora, isto está em mol por decímetro cúbico e aquele está em centímetro cúbico. Então vamos ter de pôr aqui vezes 10 elevado a menos 3. O que vai dar 4,963 vezes 10 elevado a menos 12. Número de íons há de ser igual ao produto da sua quantidade pelo número de Avogadro. Mais uma vez, para o nosso caso em particular, é só multiplicar o valor que acabamos de obter pelo número de Avogadro e ficamos com 2,99 vezes 10 elevado a 12 íons. 9. Na figura 4, representa-se uma praia a partir da qual o indivíduo observa o pôr do sol. 9.1. O tamanho aparente do sol pode ser quantificado por um ângulo representado por alfa. Na figura 4. Considera que o disco solar tem um tamanho aparente alfa de 9,25 vezes 10 elevado a menos 3 radianos e que a Terra efetua uma rotação completa em 24 horas com velocidade angular constante. Qual das expressões seguintes permite calcular em segundos o tempo que em média decorre desde que o Sol toca o horizonte até desaparecer completamente? Ou seja, ele vai ter de se movimentar alfa. Se pensarmos no movimento completo, tem uma amplitude de 2π. E isto corresponde a um dia.
ou seja, 24 horas e cada hora com 3.600 segundos. Logo, quanto tempo vai decorrer para ele efetuar um movimento de 9,25 vezes 10 levantado a menos 3 radianos. Quando resolvermos isto em ordem a ΔT, em numerador vamos ficar com 9,25 vezes 10 levantado a menos 3, o 24 e o 3.600, e o 2π em denominador, a linha B. 9.2. Nas tardes quentes de verão, na praia, o ar tem um movimento ascendente sobre a areia e descendente sobre o mar, verificando-se um movimento de ar superficial do mar para a terra, a brisa marítima. Compare justificando as capacidades térmicas máxicas da areia, da praia e da água do mar, tendo em consideração o sentido das correntes de convecção estabelecidas. Considere que a energia absorvida por unidade de tempo e por unidade de massa é igual para a areia e para a água do mar. Apresente um texto bem estruturado e utilize linguagem científica adequada. Vamos por aqui a praia. Temos aqui areia e aqui o mar. E vamos por aqui uma corrente de convecção que nos é dito que é ascendente aqui e descendente aqui. Agora, porquê é que ela é ascendente aqui do lado da areia? É ascendente pois o ar é menos denso junto à areia. E porquê que o ar é menos denso junto à areia? Porque o ar está mais quente junto da areia. E porquê que ele está mais quente junto da areia? Porque a areia está quente e transmite esse calor ao ar junto à areia. Do lado do mar, passa-se exatamente o contrário. Em termos de temperaturas, podemos pensar, por exemplo, que temos aqui 30 graus junto à areia, 25 graus no ar que está afastado e depois, por exemplo, 20 graus aqui junto ao mar. Logo, aqui temos uma corrente ascendente e aqui, com esta diferença de temperaturas, o ar é mais denso aqui em baixo e temos uma corrente descendente. Então, tudo isto verdade para o caso da areia, tudo ao contrário para o lado do mar, onde a temperatura da areia é superior à temperatura da água do mar. Pensando nisto, e vou resolver em ordem à capacidade térmica máxima, então, se para a mesma unidade de tempo a energia absorvida é igual para a areia e para a água do mar, então, para que a areia atinja uma temperatura mais alta, terá de ter uma capacidade térmica mais baixa, porque, olhem para aqui, são inversamente proporcionais. Então, em jeito de conclusão,
é menor do que a capacidade térmica máxima da água do mar. Lembrar que, para que haja proporcionalidade inversa, é necessário que todas as outras variáveis se mantenham constantes. Eles dizem que, por unidade de tempo, vamos imaginar, ao fim de um dia, a energia absorvida por unidade de massa é igual para a areia e para a água do mar, logo isto é sobre M é constante. 9.3. A velocidade de propagação da luz na atmosfera é ligeiramente inferior à velocidade de propagação da luz no vazio. Por esse motivo, quando observamos o pôr do Sol, vemos o Sol numa posição diferente daquela em que veríamos se não existisse atmosfera. Essa diferença justifica-se pelo fenómeno óptico, e aqui não há grandes dúvidas, da refração da luz. Vou só desenhar aqui mais ou menos o que é que se está a pensar. Aqui o nosso planeta Terra. E aqui a nossa atmosfera. Isto seria o movimento de um dos raios do Sol, caso esse raio não sofresse refração. Mas como ele vai sofrer refração, vai desviar aqui ligeiramente relativamente à posição em que deveríamos estar a vê-lo.